Pessoal, ainda continuando a aula, né? Eu vou dar continuidade falando dos elementos da natureza. Eu vou continuar lá na unidade 2 falando de paisagem natural e paisagem humanizada. O que seria uma paisagem natural? A paisagem que a natureza oferece, sem alteração. A paisagem humanizada é a paisagem alterada pelo ser humano, certo? Então eu tenho uma diferença natural e humanizada. Natural da própria natureza e humanizada que foi feita pelo homem. Qual é a definição de paisagem? Aqui na página 261, abre a sua apostila e vamos acompanhar a definição de paisagem, ó. Dá uma olhadinha aqui, hein? Paisagem é formada pelos aspectos perceptíveis do espaço geográfico, isto é, a forma como compreendemos o mundo a partir do nosso sentido, tais como a visão, o olfato, o paladar e entre outros. Então a paisagem, ela é muito simples de se estudar a paisagem natural e humanizada. Por quê? Porque nós sabemos que o homem, para que ele possa construir, para humanizar, para sobreviver, para que ele possa fazer parte do universo geográfico, ele precisa alterar a natureza. E muitas vezes, sabendo que aquilo vai ser prejudicial, como nós vamos estudar mais à frente, que o ser humano altera tanto a natureza, altera tanto, que a natureza acaba se voltando contra ele, certo? Ainda continuando na página 261, portanto, por mais que a visão se destaque da percepção das paisagens, não é a única forma de que podemos perceber que o espaço também, pelos seus cheiros, sons, sabores, aspectos externos, a paisagem também não pode ser vista como o belo, pois ela é composta por elementos do presente e do passado e é dotada de aspectos naturais e culturais no mundo, certo? Então eu volto a falar, a sociedade humana ela é composta pelo ambiente natural e pelo ambiente também, essa parte humanizada a gente também pode se chamar de artificial, porque ela foi criada pelo homem. E a cada momento que o homem cria algo na natureza, ele destrói a natureza, conscientemente ou inconscientemente. O geógrafo alemão von Humboldt, de 1769 a 1859, que pesquisamos na unidade anterior, considerava a paisagem tão somente um conjunto de feições da natureza, sendo que o homem atuava como um mero coadjuvante desse meio. Vocês concordam com isso? Que o homem é assim, ele é só, faz parte da natureza, só isso, mais nada. Ele é um mero coadjuvante, ele é um personagem da natureza. Será que isso é verdade? Já Friedrich Hatzel foi um pouco mais além. Ele incluiu o homem nos estudos geográficos. No entanto, para eles, a geografia consistia em um estudo da influência que as condições naturais exerciam sobre o homem. Será que Frederic Hatzel não está mais correto? Então, essa é uma visão que só você pode ter, porque aqui você precisa desenvolver a sua visão. Qual será que é o correto dos dois? De acordo com o nosso olhar, o que nós estudamos na aula anterior, que fala que o homem, ele faz parte do espaço geográfico, que todo o espaço é o espaço geográfico e que sofre alteração humana. No meu ponto de vista, tá, o que se aproximou mais foi Frederic Hatzel. Por quê? Ele tem uma visão de que o homem, ele influencia as condições naturais que exerce sobre ele. Então, ele está mais correto do que o outro que a gente acabou de falar. Depois, para construir o conhecimento. Vamos lá. Procure no dicionário o sentido da palavra paisagem. 2. O sentido apontado pelo dicionário é o mesmo contemplado pela geografia? Explique. Certo?
Aí aqui na página 262, gente, abre a apostila, hein? Na página 262, as transformações da paisagem. Então, eu tenho a paisagem natural, como o próprio nome já diz, são paisagens formadas pela ação humana, sem interferência do homem. E eu tenho também a paisagem modificada, também conhecida como antropizada e cultural. Tá? A paisagem modificada pelo homem no decorrer do seu processo evolutivo, não temos um ambiente modificado, ou seja, alterado pelo nome. É interessante perceber que essas duas classificações se sobrepõem no espaço, pois encontramos elementos naturais e culturais em distintas paisagens. Outra característica importante é saber que as paisagens são extremamente dinâmicas, ou seja, não são sempre as mesmas e se modificam a todo instante. Então, assim, tanto a paisagem quanto tanto a paisagem natural quanto a modificada, ela pode ser tanto de interferência humana como não. Como a gente pode ver aqui, ó, as praias, um ambiente natural na primeira e a segunda um ambiente modificado. Por que está modificado aqui na segunda, tá? A primeira é de uma praia no Ceará e a segunda de uma praia no Rio de Janeiro. Por que uma é um ambiente natural e o outro modificado? Porque na primeira a gente não tá vendo casas, a gente não tá vendo estrada, a gente não tá vendo nada. Já na segunda já aparece pessoas morando próximo, prédios. Então, ela pode ser chamada também de antropizada ou cultural, tá? Mas ela é modificada. Aí embaixo, aqui na 262, tem para construir o conhecimento. Mais uma vez, a partir de uma janela, na sua casa ou na própria escola, aponte elementos naturais e culturais que você observa e que tipo de elementos predomina. Então você vai olhar aí da sua casa e vai falar que tipo de elemento predomina. E anota aí tudinho na apostila, hein? A2. Se eu pensar em todas as paisagens do mundo, tem como afirmar que existem paisagens inteiramente natural? Sim ou não? Inteiramente mesmo, sem nenhuma alteração humana. Explique suas conclusões. Tá? Então, essa é uma resposta é sim ou não, e você vai explicar suas conclusões, certo? E por hoje é só. Na próxima aula, na semana que vem, que é na próxima sexta, eu continuo explicando, dando continuidade a esse conteúdo, tá? Façam os exercícios e até a próxima aula. Tchau, tchau!